Amados irmãos e irmãs em Cristo, como estão vocês? Aqui do fundo do coração, espero que todos e todas estejam muito bem. Nós estamos vivendo dias difíceis. Difíceis em termos pessoais, difíceis em termos familiares, difíceis também em termos de sociedade. E se nós uma vez olharmos a vida em sociedade, nós vamos ver que existe um grupo de pessoas relativamente expressivo em número de membros, que sofrem demasiadamente. São as pessoas em situação de rua. Pessoas que, em virtude de algum problema, acabaram nesta situação de rua. Às vezes são problemas pessoais, às vezes são problemas de saúde e tantas outras circunstâncias que levaram essas pessoas a viverem nessa situação. São irmãos e irmãs nossas. Pessoas que também foram criados à imagem e à semelhança de Deus, o nosso Pai. Por isso, como filhos e filhas de Deus, também precisamos ter um olhar diferenciado a essas pessoas. Aqui na paróquia Centro de São Paulo, há mais de 20 anos nós temos um trabalho com pessoas em situação de rua. Neste trabalho procuramos acolher estas pessoas. Não condenamos, não julgamos ninguém, mas em amor procuramos acolher essas pessoas em sua situação de vida, oferecendo para essas pessoas um espaço na qual elas podem se encontrar, aonde recebem um lanche, um café, aonde são realizados grupos de artesanato e muita conversa. Além disso, em nossa paróquia, junto a esse trabalho, nós temos a guarda de documentos. São centenas de moradores de rua que deixam os seus documentos, aquilo que eles têm de mais importante, o resquício de uma sociedade, eles deixam guardados conosco, em confiança. Tal é a confiança que eles têm no trabalho da nossa igreja. E nós temos esse trabalho motivados a partir de uma palavra, na qual o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, ele diz: olha, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E é isso que nós procuramos fazer em nossa paróquia, nesse trabalho, nessa ação diaconal, levar as cargas desses irmãos e irmãs tão sofridos em nossa sociedade. Nós não divulgamos isso muito, não, porque o nosso propósito não é nós aparecermos. O propósito é levar amor, é estender a mão a esses irmãos e irmãs que tanto sofrem. Quando, em maio de 2018, a nossa paróquia sofreu essa imensa tragédia, com a queda do edifício ao lado da nossa igreja, vindo destruir mais de 80% da nossa igreja, fomos impedidos durante meses de ali nos encontrarmos, celebrarmos. E quando estávamos trabalhando para podermos retomar algumas atividades da paróquia no nosso espaço comunitário, a primeira pergunta
que foi feita a mim e ao meu colega pastor Jonathan. Quando nós podemos recomeçar o trabalho com os moradores de rua? Antes mesmo de termos cultos, eles já estavam preocupados com esta situação. Tal é o amor que existe em nossa paróquia. Uma comunidade que acolhe essas pessoas com tanto amor e carinho. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é o nosso lema, esse é o nosso norte, é cumprir essa vontade de Cristo Jesus, de olhar para irmãos e irmãs, como eu disse antes, não condenando, não julgando, mas acolhendo-os em amor, oferecendo espaço de fé, oferecendo o momento da palavra de oração, do canto de louvor, do alimento para o corpo e para a vida. Amados irmãos e irmãs, assim é o trabalho aqui em nossa paróquia, nesse trabalho de amor ao próximo, nesse trabalho que acolhe uns aos outros. Que Deus, que tenha abençoado esse trabalho imensamente, que Deus continue abençoando esse trabalho, que mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo não podendo nos encontrar como nos encontrávamos normalmente antes, mas mesmo assim, ainda através de plantões nas secretarias, acolhemos essas pessoas através dos seus documentos e oferecendo àqueles que nos procuram também um lanche. Assim é esse trabalho. E que Deus nos conduza nesse nosso caminhar como ser igreja. E que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Amém.